Hello everybody, welcome to our English class. Today we want to talk about professions and about relative pronouns. Hoje queremos falar sobre profissões e também sobre pronomes relativos, que é uma pequena coisa gramática, ok? E para começar, eu trouxe mais algumas profissões que não comentamos ainda. Vamos lá. Journalist. Vocês podem repetir as palavras depois de mim. So, journalist. Architect. Essa é um pouquinho difícil, vou falar de novo. Architect. Cashier. Cashier é caixa. Construction worker. Trabalhador de construção. Nurse. Enfermeira. Accountant. Contador. Vendor. Vendedor. Até parece a palavra, né? Mechanic. Cleaner. Cleaner é a pessoa que faz a limpeza. Pode ser numa empresa ou também numa casa. Cleaner. Okay, so these are 9 professions, right? And now I prepared 9 descriptions. And your task is to match the jobs, the professions, and the descriptions. Alright? Eu vou repetir mais uma vez em português. Eu trouxe aqui 9 profissões e também preparei 9 descrições de profissões. A tarefa está clara, vocês vão ter que combinar as 9 descrições com as profissões aqui. Ok? Vamos fazer passo a passo, step by step. Let's go. A person who fixes cars is a person who designs buildings is a person who takes care of sick people is a palavras novas? Ok. To fix significa consertar. Buildings são prédios. E essa palavra aqui, to take care of a person, significa cuidar de uma pessoa, cuidar de alguém. Ok? To take care of sick people significa cuidar de pessoas doentes. A palavra sick significa doente. Ok? To take care of sick people. So, which are these professions? Vocês podem olhar de novo. Essas são as opções. Quais são as 3 profissões descritas aqui? Let's go for the solutions. A person who fixes cars is a mechanic. A person who designs buildings is an architect. A person who takes care of sick people is a nurse. Vamos dar uma olhada na estrutura dessas frases, porque vocês já devem ter percebido que a estrutura é sempre a mesma. Todas as frases começam com a person e depois segue o who. O who significa que uma pessoa que conserta carros é um mecânico. O who, a gente chama ele de relative pronoun, pronome relativo. Relativo porque ele se refere à palavra que vem antes dele, que no caso é person. E ele liga essa palavra com a frase que vem depois. Porque essa frase que vem depois aqui, ela na verdade descreve essa palavra. So, a person who fixes cars is a mechanic. A gente, nessas 3 frases, sempre fala de pessoas e descreve pessoas, certo? Então, o who
ele é traduzido para português como que e ele sempre se refere a pessoas. Good. Essa é a pequena parte gramática. Agora vamos voltar para as profissões. So, these are the professions, and I prepared 3 more descriptions. Okay, let's have a look at the descriptions. A person whose job is to sell things in a store or on the street is a person whose job is to find and publish information is and a person whose job is to clean buildings is a... Ok, vamos dar uma olhada. A person whose job is... Uma pessoa cujo trabalho é. Whose significa cujo. A person whose job is to sell things in a store or on the street. Então, sell, vender, certo? Store significa loja. Então, to sell things in a store é vender coisas numa loja. To find information significa encontrar informações. E to publish information, publicar informações. E na última frase, eu acho que não tem nada novo, né? To clean é limpar e buildings são prédios. Então, 3 job descriptions. Which are the jobs? Which are the professions? Here is the solution. A person whose job is to sell things in a store or on the street is a vendor. A person whose job is to find and publish information is a journalist. And a person whose job is to clean buildings is a cleaner. Aqui, a estrutura das frases é um pouquinho diferente. A gente não usa a palavra who aqui. A gente usa a palavra whose, cujo, ok? Whose, cujo, ou cuja também. Whose job, cuja profissão ou cujo trabalho. A gente pode usar as duas traduções. As duas palavras são certas, ok? Então, esse whose aqui significa cujo. Estão sobrando 3 palavras. We still have 3 more professions and 3 more descriptions. Let's go. A job that requires physical strength. A job which requires knowledge about laws and taxes. A job that requires social and mathematical skills. Okay, 3 more descriptions. Vamos dar uma olhada nas palavras. Require significa requer, ou também precisar, dependendo do contexto, ok? Physical strength, força física. Knowledge, conhecimento. Agora, a palavra laws significa leis e taxes são impostos. Então, knowledge about laws and taxes é conhecimento sobre leis e impostos. E na última frase, a gente tem essa palavra aqui, skills. Skills são habilidades. Então, social skills, habilidades sociais. Mathematical skills, habilidades matemáticas. Ok? Are you ready? Vocês já sabem quais são as soluções aqui? Here they are. A job that requires physical strength. Construction worker. A job which requires knowledge about laws and taxes. Accountant. And a job that requires social and mathematical skills. Cashier. Aqui a gente usa a palavra that. Então, diferente da primeira, quando falamos who,
porque falamos de pessoas. Aqui usamos that ou which, porque falamos de uma coisa. A job. Job é uma coisa, trabalho, profissão, é uma coisa, certo? Agora, quando falamos sobre coisas, usamos that ou which, ok? As duas palavras that ou which são sinônimos, dá para usar ou um ou outro, não tem diferença de significado. Let's have a look at all these words. Vamos dar uma olhada a todas essas palavras. Who, that, which e whose. Já falamos, o who se refere sempre a pessoas. O that, ele é usado para coisas, se bem que o that também pode aparecer com pessoas. O which é usado para coisas e o whose tem o significado de cujo. Então, ele tem uma coisa a ver com posse, alright? Cujo. Agora, tem mais uma palavra aqui que vou adicionar à lista para completar. É o where. Quando descrevemos lugares, usamos o where. Eu vou dar um exemplo para isso daqui a pouquinho, ok? Então, todas essas palavras se chamam de relative pronouns, pronomes relativos. E no português, os pronomes relativos são que, onde, e cujo, né? Que a gente já tem aqui. No inglês, a gente tem que diferenciar. Se a gente fala sobre uma pessoa, usamos who ou that. Se falamos sobre uma coisa, usamos that ou which. Se falamos sobre um lugar, usamos where. E falando sobre uma coisa que pertence a alguém, uma coisa assim, a gente usa o whose. Sempre quando no português usaríamos o cujo. So, today you learned to describe professions. Hoje vocês aprenderam a descrever profissões. E também a usar pronomes relativos. E para praticar isso aí, eu preparei um pequeno exercício. So, your task is to describe the words with relative phrases. Descreva as palavras usando frases relativas. Frases relativas são exatamente essas construções que eu mostrei até agora. Ok? Eu vou dar um exemplo. Aqui, a palavra é office. Office, escritório. Então, como que eu posso descrever a palavra escritório? Eu posso dizer, por exemplo, an office is a place where people work on their desks. Right? E como eu falo aqui de um lugar, a place, eu uso a palavra where. Ok? An office is a place where people work on their desks. Desks são escrivaninhas. Ok? Então, desse jeito, vocês podem descrever todas essas 4 palavras aqui. Hairdresser, university, truck driver and bus. Vocês podem seguir a orientação que eu dei nas frases que aparecem dentro desse vídeo. E se tiver qualquer pergunta, na semana que vem, a gente pode falar as perguntas. Alright? Good. Then, see you next week. Bye bye.